A gente fala agora sobre economia aqui na nossa programação. A gente está vivendo o fim do ano com o dólar em alta e as expectativas do mercado para 2025 já começam a ter alterações. A gente vai conversar com o professor de economia, Edivan Pomerinin, ele que é professor da UNOESC e gentilmente concordou em conversar com a gente. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Guilherme. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rede Princesa Xanxerê, e vamos falar sobre economia, alguns pontos importantes que podem afetar na vida da população. Professor, para a gente começar, dólar a R$6, a gente encerrou a sexta-feira ali em queda, mas ainda estava a R$6. O que isso interfere na vida da Dona Maria, do seu João, do seu José, que vai lá no supermercado e ouve todo mundo falar que o dólar está a R$6? Perfeito. Por mais que o dólar seja moeda americana, e ela é a moeda referência para boa parte do mundo, e que nos pareça um tanto distante da nossa realidade, entretanto, direta ou indiretamente, a elevação ou a queda, os dois lados são pertinentes, principalmente a elevação, vai impactar na vida da população, na vida do povo. E impacta de algumas formas. Justificam-se, por exemplo, a alta do dólar encarece os produtos importados, como eletrônicos e combustíveis, o que pressiona a inflação. Por mais que o Brasil, tradicionalmente, é um país exportador, ou seja, a nossa balança comercial, a diferença entre o que a gente importa e o exporta é positiva para nós, do lado das exportações, entretanto, ainda assim, o Brasil importa muita mercadoria para revenda, importa muita matéria-prima, e essa importação é paga por nós aqui, pelos empresários, em dólar. Então, quanto mais elevado estiver o dólar, mais caro vai ficar esse produto importado aqui para o brasileiro consumir. E o brasileiro, que é o cliente, que é o usuário, é o consumidor, acaba absorvendo esse custo que já vem embutido nos produtos. Também aumenta o custo de viagens internacionais, para quem costuma viajar para fora do país, aumenta a dívida externa brasileira. Se o Brasil tem dívidas com outros países, essa dívida é lastreada em dólar, então naturalmente se o dólar se eleva, o valor dessa dívida vai se elevar por consequência. Por outro lado, beneficia os exportadores. Nós estamos aqui na região oeste catarinense, que possui uma base frigorífica muito forte, e esses frigoríficos exportam carnes e derivados para outros países, então acabam sendo beneficiados num primeiro momento, já vista que recebem dólares e com esses dólares conseguem adquirir mais reais proporcionalmente. Entretanto, logo ali na frente também o custo da matéria-prima desses frigoríficos vai acabar sendo impactado por essa elevação. Já para o consumidor, a elevação reduz o poder de compra e impacta diretamente o nosso custo de vida pelos motivos aqui citados. O lastreamento em dólar vai ser refletido no custo dos produtos que a gente compra lá no supermercado, e isso vai encarecer os produtos e naturalmente impactar no orçamento da família, impactar nos salários das pessoas. Só para fechar e concluir essa pergunta, hoje o dólar está na casa dos R$6, a expectativa para 2024 é 5,70, para 2025 é 5,60, 10 centavos a menos. Vivemos aí uma época de dólar acima dos padrões considerados normais para o nosso país, Guilherme e espectadores. Professor, sobre essa questão do dólar ainda, tem um detalhe que chama atenção, e aí muita gente se aproveita da questão política, né? Por exemplo, as lideranças do PT, o próprio perfil do Partido dos Trabalhadores em nível nacional, criticava Bolsonaro quando o dólar estava a 4,46, 4,50. Aí agora está a R$6. Essa alta no dólar ou essa incapacidade de fazer com que o dólar diminua, tem alguma interferência política de fato ou não? Para qualquer governo pode existir interferência política que vai impactar no preço do dólar. Um exemplo, a política fiscal do governo, que na prática são as receitas e despesas do governo. O governo funciona como uma família, funciona como uma empresa que tem seus ganhos, tem seu faturamento,
tem suas rendas e também tem suas despesas, seus custos. Então, se o governo faz uma boa gestão do seu orçamento, procurando conter gastos, ou gastando menos do que arrecada, isso gera uma sensação de segurança, principalmente para o investidor estrangeiro. O investidor nacional também tem essa sensação, mas principalmente para o investidor estrangeiro, que tem uma confiança maior no nosso país e acaba investindo mais aqui. Investindo mais aqui, o nosso país é beneficiado com empregos, é beneficiado com maior oferta de mão de obra, e assim a economia gira e a economia fica aquecida. Então, sim, o governo, seja ele qual for, por meio do modo como gestiona o seu orçamento, receitas e despesas, vai acabar interferindo no dólar. Uma das razões pelas quais o dólar está elevado hoje é justamente esse aguardo por redução de custos do governo, que vai trazer mais segurança, tanto para o investidor estrangeiro quanto para o investidor doméstico. Pois é, sobre essa redução de custos, o ministro da Economia veio a público falar sobre um corte de gastos, mas que não foi muito claro, acredito que esse é o termo correto. Ele não conseguiu esclarecer o que fazer e nem como fazer, e também nem em quanto tempo fazer, professor. E isso, acredito eu, que também interfere na estabilidade econômica do país, haja vista que a dívida do Brasil também não é das menores, né? Perfeito, perfeito, Guilherme. De fato, a população, os empresários, os investidores aguardam ansiosos por um pacote fiscal consistente, o que vai dar segurança para investimentos, o que vai, inclusive, fazer com que a inflação reduza. Afinal, seja o governo que for, quanto maior for o gasto do governo, maior será a inflação. Tende a aumentar a inflação, já vista que políticas de distribuição de renda fazem com que elas são necessárias sim, mas fazem com que o consumo aumente, e o consumo aumentando, isso se transforma em inflação, o que vai acabar impactando no orçamento das famílias. Sobre esse orçamento familiar, o preço do alimento está mais caro, né? Por mais que o governo atual diga que está mais barato, aqui em Xanxerê, pelo menos, não está. Existe alguma expectativa de que a gente chegue a comer uma picanha mais barata para 2025, professor? Certo. O preço das carnes, especialmente, o consumidor, o ouvinte, deve estar sentindo quando vai ao supermercado, quando vai ao açougue, que eles estão mais caros. Dentre o grupo de alimentos, que é um dos grupos usados para medir a inflação, e o índice utilizado para medir a inflação se chama IPCA, as carnes são as que se destacam nos últimos meses, haja vista aí o aumento da exportação, haja vista fatores climáticos que também afetam na oferta de animais para abate. A exportação, por exemplo, quando o Brasil coloca mais carne bovina para fora do país, isso reduz a oferta interna e vai fazer com que o preço das carnes aumente. São apenas alguns fatores, outros aqui poderiam ser citados. Para trazer números, nos últimos meses, quando a gente fala de setembro e outubro, quando já temos a inflação definida e divulgada para a população, o grupo de alimentação e bebidas só ficou atrás do grupo da habitação, ou seja, os gastos com as nossas residências, as nossas casas, os nossos apartamentos, o que faz com que, em conjunto com os demais grupos, são 9 no total, a inflação ficou e está mais cara nos últimos tempos. Então, sim, respondendo objetivamente à pergunta, o preço dos alimentos é um dos grupos que mais está puxando a inflação nos últimos dias. Professor, a gente teve a eleição do Donald Trump. Isso também gera uma mudança na questão econômica. Um dos pontos foi a taxação, né, anunciada pelo presidente Donald Trump para aqueles países que decidirem não usar mais o dólar como referência.
que isso impacta para nós brasileiros, haja vista que o Brasil também faz parte desse grupo que a gente chama de BRICS? Perfeito. Esse foi um evento político que impacta na economia e nas finanças, importantíssimo para todo o planeta. A eleição do novo presidente dos Estados Unidos. E a eleição do novo presidente dos Estados Unidos pode levar e está levando investimentos estrangeiros, principalmente americanos no Brasil, de volta para o seu país de origem. E levando o dólar de volta para o seu país de origem, torna esta moeda escassa no Brasil. Tornando essa moeda escassa no Brasil, pela lei da oferta e demanda, o dólar vai subir de preço. Então esse é um dos outros motivos pelo qual o dólar está ficando encarecido nos últimos dias. O dólar caro em função dos investimentos estrangeiros, principalmente americanos, sendo retirados do Brasil. Isso vai proporcionar juros mais elevados para conter a inflação. Outro elemento importante que é preciso deixar claro para o ouvinte da rádio é que essa eleição pode trazer alguns efeitos positivos para a economia brasileira. A chamada guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode beneficiar o nosso país. Ou seja, quando os Estados Unidos restringem a entrada de produtos chineses no seu país, isso pode acabar beneficiando o Brasil, porque o Brasil seria uma espécie de plano B para suprir aquelas mercadorias, commodities que a China pode não se sentir mais atraída em suprir os Estados Unidos em função dessas taxações. E com relação à taxação do desuso, possível desuso do dólar para comercialização entre os países, isso vai acabar também refletindo em oferta e demanda. Quanto menos dólar nas nossas reservas internacionais, mais caro ele fica. E o contrário também é verdadeiro. Um reabastecimento de dólares nas nossas reservas pode fazer com que o preço caia. Professor, o governo passado, né, na época do Jair Bolsonaro, a gente teve também o desencadeamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o ex-presidente falava muito sobre isso, do impacto que causava no Brasil. Isso continua tendo algum impacto na economia local ou não? Sim, continua impactando, haja vista que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são fornecedores de matérias-primas necessárias para a fabricação, para a industrialização dos nossos produtos. Como é o caso do próprio petróleo, Rússia e Ucrânia, a gente sabe que são grandes produtores, estão numa região que é grande produtora de petróleo, e também para os insumos usados na produção de fertilizantes, tão importantes para a nossa região que estamos, que é essencialmente agrícola. Ou seja, isso também acaba impactando. E é lógico que o bom relacionamento entre os países, isso acaba, por consequência, trazendo efeitos positivos para a economia, porque facilita as relações comerciais. Então, respondendo objetivamente a pergunta, sim, acaba impactando a guerra entre aqueles dois países aqui na nossa economia, a economia brasileira. Professor, para a gente finalizar, existe alguma projeção de melhora no cenário econômico, principalmente para o consumidor final, para o empresário que também segue um pouco desconfiado com essa instabilidade toda que a gente vive hoje? Excelente pergunta. Para 2025, olhando para os relatórios e os números do Banco Central do Brasil, nós temos uma projeção de elevação da taxa Selic. Para essa semana, a projeção estava em 12,63%, em 31 de 12 de 2025, e para este ano, em 11,75%. Ou seja, nós iniciamos 2024 com essa taxa, 11,75%, e ela foi sendo reduzida pelo Comitê de Política Monetária até dia 18 de setembro, quando caiu a 10,50%, e a partir desses eventos econômicos e políticos e financeiros que aconteceram, fizeram com que o Copom, atendendo uma demanda do mercado,
começasse a elevar a Selic novamente. Então, já estamos com 11,25 e a expectativa é finalizar esse ano em 11,75 e para 2025, repetindo aqui, 12,63%. Isso vai tornar os juros do crédito mais elevados. Nós já vivemos desde o pós-pandemia juros elevados em função dos efeitos causados por aquela crise sanitária. Estamos convivendo com esses juros mais caros até hoje e vamos conviver ainda em 2025. A consequência é que juros mais caros tornam a operação das empresas mais caras. Professor, desculpe interrompê-lo, mas já que a gente está falando sobre a taxa Selic, o presidente Lula culpa muito o presidente do Banco Central por essa alta na taxa, por não querer diminuir, diz ele que é inflexível, e agora, né, se encaminhando para o Galípolo, se não me falha a memória, a assumir Sim. o Banco Central. Mesmo com a mudança, não deve diminuir? Segundo as expectativas do Banco Central, mesmo com essa mudança, não deveremos ter reduções na taxa Selic, principalmente em 2025. Para 2026, 2027, sim, haverá uma redução, podendo chegar aí, segundo as expectativas dos economistas, até 9% para a taxa Selic. A taxa Selic elevada, ela é necessária para alguns fatores. Primeiro, o fator primordial é a redução da inflação, que está acumulada nos últimos 12 meses em 4,76%, e a expectativa é fecharmos em 31/12, agora no fim do mês, em 4,71%, e para 2025, 4,4%, segundo o Banco Central do Brasil. E outra justificativa para a taxa Selic elevada é justamente conter o avanço do dólar. Com a taxa Selic elevada, a gente consegue atrair investimentos estrangeiros, atraídos pelos juros. O Brasil é conhecido, inclusive, por ser um país rentista, ou seja, onde os investidores, muitos deles aplicam as suas economias, o seu dinheiro em renda fixa. Juros elevados atraem investidores estrangeiros. Com mais dólares aqui na nossa economia, o preço do dólar tende a cair. Então, citando apenas duas justificativas para essa taxa de juros elevada para 2025, é a expectativa que se tem. Tá certo. Professor, muito obrigado por conversar com a gente. Quero agradecer, desejar boas festas e principalmente desejar que a economia aqui do nosso país melhore. Afinal, todos nós somos impactados, mesmo que por situações que às vezes pareçam um pouco mais distantes. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Boas festas a todos. Nós conversamos com o professor Edivan, falando um pouquinho sobre o cenário econômico atual e também as projeções para 2025.